Milionário segue o filho depois da escola e descobre uma verdade chocante. Miguel Fernandes não conseguia mais ignorar as mentiras do filho. Há 3 semanas, o menino de 12 anos vinha chegando em casa cada vez mais tarde, sempre com a mesma desculpa de aulas extras e atividades escolares que, segundo a secretária da escola, simplesmente não existiam. Naquela tarde de terça-feira, Miguel decidiu descobrir a verdade por conta própria. Estacionou o carro importado 2 quadras antes do colégio particular, ajeitou os óculos escuros e esperou. Quando o sinal tocou e as crianças começaram a sair pelas portas, seu coração apertou ao ver Emílio, seu único filho, saindo sozinho com a mochila nas costas. O menino olhou para os lados como se verificasse se ninguém o observava e seguiu na direção oposta à que deveria tomar para voltar para casa. Miguel saiu do carro e começou a seguir o filho a uma distância segura. Emílio caminhava apressado, virando esquinas e atravessando ruas, até chegar a uma pequena praça do bairro. Foi ali que Miguel viu algo que o deixou completamente sem palavras. Emílio se aproximou de um banco onde uma menina estava sentada. Ela devia ter a mesma idade que seu filho, talvez 1 ano a menos. Sua roupa era simples, um pouco desgastada, e ela segurava uma mochila velha no colo. O menino sentou ao lado dela, abriu sua lancheira cara e começou a dividir o sanduíche, as frutas e o suco. Miguel ficou parado atrás de uma árvore observando. A cena durou uns 20 minutos. Emílio e a menina conversavam animadamente, riam juntos e, quando terminaram de comer, o menino tirou do bolso algumas notas e entregou a ela. A menina hesitou, mas acabou aceitando, abraçando Emílio com força antes de se despedir. O empresário sentiu uma mistura de emoções, orgulho pela bondade do filho, mas também preocupação. Quem era essa menina? Por que Emílio escondia isso? E de onde vinha o dinheiro que ele estava dando? Nos dias seguintes, Miguel continuou seguindo o filho. A rotina se repetia exatamente igual. Emílio se encontrava com a menina na praça, dividia o lanche, conversava e dava dinheiro. Miguel notou que a menina sempre chegava antes, como se estivesse esperando, e sempre ia embora na mesma direção, descendo por uma rua estreita que levava a um bairro mais pobre. Na sexta-feira, Miguel decidiu que precisava falar com o filho. Chegou em casa, no horário em que Emílio costumava chegar, e o esperou na sala. Quando o menino entrou, se surpreendeu ao ver o pai ali. "Pai, pensei que hoje você chegaria tarde." "Sente aqui, Emílio. Precisamos conversar." O menino engoliu em seco e sentou no sofá, deixando a mochila no chão. Miguel respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. "Filho, você tem mentido para mim e para sua mãe sobre essas aulas extras." Emílio ficou pálido. Eu não adianta negar. Sei que você não está fazendo aulas extras. A escola me confirmou. Então, me diga, o que você tem feito depois das aulas?" O menino baixou a cabeça, mexendo nervosamente nas mãos. "Não posso dizer, pai." "Como assim não pode dizer? Você tem 12 anos, Emílio. Deve me contar para onde vai. Prometi que não contaria a ninguém." Miguel sentiu a frustração crescer. "Prometeu a quem, Emílio? Isso é sério. Estamos preocupados." "Sinto muito, pai, mas não posso quebrar minha promessa." "Você está metido em algo ruim com gente perigosa?" "Não, nada disso, pai. Só estou ajudando uma pessoa." Mas ela pediu que não contasse. Miguel passou a mão pelo cabelo, tentando manter a calma. "Ajudando? Como?" Emílio mordeu o lábio, claramente dividido entre a lealdade à promessa e a pressão do pai. "Eu não posso dizer, pai. Por favor, confie em mim." Foi então que Sofia, a esposa de Miguel, entrou na sala. Ela havia ouvido parte da conversa do corredor. "O que está acontecendo aqui?" Miguel se levantou. "Seu filho tem mentido para nós há semanas, Sofia, e agora se recusa a explicar para onde vai depois das aulas." Sofia olhou para Emílio com preocupação, mas também com uma suavidade,
que Miguel não conseguia ter naquele momento. Amor, vem aqui. Sentou ao lado do filho e pegou sua mão. Você sabe que pode confiar em nós, né? Só queremos te proteger. Mãe, não estou fazendo nada errado, juro. É só que prometi não contar. E se eu quebrar essa promessa, vou machucar uma pessoa que precisa muito de mim. Sofia trocou um olhar com Miguel. Havia algo na sinceridade do filho que a comoveu. Miguel, vem um momento. Levantou e levou o marido para o corredor. O que foi? Você não vê? Nosso filho está tentando proteger alguém. Isso não é coisa de criança fazendo bagunça. Sofia tem 12 anos. Não tem que andar protegendo ninguém. Deve estar estudando, brincando, sendo criança. E quem disse que ele não pode ser criança e ainda assim ter empatia pelos outros? Miguel, você ouviu o que ele disse. Está ajudando alguém que precisa. Mas quem e como e por que esconder isso de nós? Sofia suspirou. Não sei. Mas acho que devemos respeitar a vontade dele, pelo menos por agora. Você está louca? Pode estar se metendo em uma situação perigosa ou pode estar simplesmente sendo uma criança de bom coração. Olhe para ele, Miguel. Olhe nos olhos do nosso filho e me diga se vê maldade ali. Miguel voltou para a sala e observou Emílio, que continuava sentado no sofá, com a cabeça baixa. O menino parecia preocupado, mas não assustado. Parecia protetor, mas não culpado. Tá bem, disse finalmente Miguel, mas quero que saiba que vou ficar de olho em você. E se notar algo estranho, qualquer coisa que indique perigo, vamos ter que conversar de novo. Entendido? Emílio levantou a cabeça aliviado. Entendido, pai, obrigado. Mas Miguel não estava satisfeito. Nos dias seguintes, continuou observando o filho de longe. A rotina não mudava. Emílio se encontrava com a menina, dividia o lanche, conversava e dava dinheiro. Miguel notou que o menino estava cada vez mais magro, comendo menos em casa. Estava dando quase todo o lanche para essa menina. Foi Dona Esperança, a governanta que trabalhava com a família há mais de 15 anos, quem trouxe uma nova informação. Senhor Miguel, posso falar com o senhor um momento? Perguntou uma manhã, enquanto ele tomava café, antes de ir para o escritório. Claro, Esperança. O que houve? A mulher de cabelo grisalho parecia hesitante. É sobre o menino Emílio, senhor. Miguel ficou alerta na hora. O que tem o Emílio? Não queria me meter, mas acho que o senhor deve saber. O menino está tirando dinheiro da mesada e guardando. Não é muito, uns reais de vez em quando, mas tem feito isso há meses. Como você sabe? Porque ele me pediu ajuda para trocar notas grandes por outras menores. Disse que era mais fácil de carregar. Não perguntei o motivo na hora. Achei que era coisa de criança, sabe? Mas agora, com toda essa história de que chega tarde, Miguel sentiu um aperto no peito. Seu filho estava planejando isso há meses. Não era algo recente, era algo pensado, constante. Quanto dinheiro, Esperança? Não tenho certeza, senhor, mas nas últimas vezes que pediu para trocar, foram pelo menos R$ 200 cada vez. Miguel fez cálculos mentalmente. Se Emílio estava fazendo isso há meses, guardando o dinheiro da mesada, dividindo o lanche, isso não era um impulso momentâneo de bondade. Era um compromisso real. A curiosidade e a preocupação de Miguel se transformaram em determinação. Precisava saber quem era essa menina, não para expor o filho ou acabar com a amizade, mas para entender o que estava acontecendo, para se certificar de que Emílio estava realmente seguro. Foi assim que Miguel contratou Henrique, um ex-funcionário da empresa, que fazia bicos de investigação particular. Nada muito formal, só alguém discreto que pudesse descobrir informações básicas sobre a menina. Henrique, preciso que descubra quem é uma menina para mim. Uma garota de uns 11, 12 anos. Fica em uma praça todos os dias depois das 3 da tarde. Quer que eu investigue uma menina, seu Miguel? Não é nada ilegal, Henrique. É só que meu filho está envolvido com ela de alguma forma e preciso saber se ele está seguro.
Entendi. Vou ver o que encontro. Levou 3 dias para Henrique voltar com informações. Quando entrou no escritório de Miguel, trazia uma pasta fina com papéis. Encontrei algumas coisas, seu Miguel. Me conte. A menina se chama Mariana. Tem 11 anos. Mora com uma tia, em uma comunidade ali perto da Rua dos Pinheiros. A tia, Dona Carmen, é costureira, mas está doente há alguns meses. Câncer, segundo os vizinhos. A menina não está indo para a escola porque precisa cuidar da tia e fazer uns bicos para ajudar com as despesas. Miguel sentiu um aperto no peito. E a mãe dela? Henrique hesitou. Pelo que descobri, a mãe dela foi embora há uns 4 anos. A menina ficou com a tia desde então. Foi embora. Como? Os vizinhos não souberam dar detalhes. Só disseram que a mãe dela ficou doente e foi embora, e a irmã dela ficou com a menina. Miguel pegou os papéis e começou a ler. Tinha um endereço, algumas fotos tiradas de longe, mostrando a comunidade, a rua. Mais alguma coisa? Tem algo estranho, seu Miguel. O quê? Fui na comunidade, dar uma olhada no lugar. No mural comunitário que fica na entrada, tem fotos antigas de eventos da comunidade, festas, campanhas de vacinação, essas coisas. E em uma dessas fotos, de uns 5 ou 6 anos atrás, tem uma mulher que, segundo a legenda, se chamava Gabriela. E Gabriela Ramos. Esse é o sobrenome da menina também, Mariana Ramos. Miguel sentiu algo estranho. Ramos é um sobrenome comum, Henrique. Sim, senhor, mas tem outra coisa. A mulher da foto usava um crachá. Consegui ampliar a imagem e o logo é da sua empresa, seu Miguel, a construtora Fernandes. Miguel ficou imóvel. Uma ex-funcionária sua. Ele tinha centenas de funcionários. Era impossível conhecer todos, mas isso era uma coincidência grande demais. Me traga essa foto. Henrique abriu a pasta e tirou uma cópia ampliada da imagem. Estava granulada, tirada de longe, mas dava para ver uma mulher sorridente de uns 30 e poucos anos, junto com outras pessoas da comunidade. No peito, o crachá da construtora Fernandes. Você pode descobrir mais sobre essa Gabriela Ramos? Se ela realmente trabalhou para mim, posso tentar, senhor, mas vai levar um tempo. Os arquivos de funcionários antigos não estão digitalizados. Faça e me mantenha informado. Nos dias seguintes, Miguel não conseguiu tirar isso da cabeça. Uma ex-funcionária, a mãe da menina que seu filho estava ajudando. Havia alguma conexão que ele não estava vendo. Enquanto isso, a situação em casa ficava cada vez mais tensa. Sofia defendia Emílio sempre que Miguel tentava questionar o filho. As brigas entre o casal se tornaram mais frequentes. Você está obcecado com isso, Miguel, disse Sofia uma noite depois que Emílio foi dormir. Obcecado. Só quero proteger nosso filho. Proteger do quê? De ser uma boa pessoa, de ter empatia, de que o usem. Sofia, essa menina pode estar se aproveitando da bondade dele. Ouviu o que acabou de dizer? É uma menina, Miguel, uma menina que está passando necessidades. E nosso filho, com seus 12 anos, se deu conta e decidiu ajudar. Em vez de ficar orgulhoso, anda procurando pelo em ovo. Não é procurar pelo em ovo. Tem algo errado em tudo isso. A única coisa errada aqui é que você não confia no próprio filho. Miguel sabia que Sofia tinha razão em parte, mas tinha algo que ela não sabia. Havia uma conexão com uma ex-funcionária e ele precisava descobrir qual era. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuemos. 2 semanas depois, Joaquim voltou com mais informações e, dessa vez, o que trouxe fez Miguel sentir que o chão sumia debaixo dos pés. Seu Miguel, encontrei o arquivo dela, e Gabriela Ramos trabalhou como auxiliar administrativa na construtora Fernandes de 2016 a 2019. Foi demitida em julho de 2019 por justa causa. Miguel sentiu o estômago revirar. Justa causa porque, segundo o processo interno, foi acusada de desvio de materiais, ferramentas, equipamentos.
O relatório diz que encontraram artigos da empresa na casa dela. Eu assinei essa demissão. Sim, senhor. Aqui está a sua assinatura no documento. Miguel pegou o papel com mãos trêmulas. Lembrava vagamente desse caso. Havia sido uma época complicada, com vários problemas na obra de um condomínio. Materiais que desapareciam, atrasos. O gerente de então, Javier Mendes, havia conduzido a investigação interna e apresentado as provas. Miguel, confiando no funcionário de muitos anos, havia assinado a demissão sem questionar muito. Tem algo mais no arquivo? Tem uma nota aqui que diz que ela pediu para falar com o senhor pessoalmente, mas o pedido foi negado pelo senhor Mendes. Javier negou. Por quê? Não tem explicação no arquivo, senhor. Só diz que o caso estava fechado e não havia necessidade de reunião. Miguel se recostou na cadeira. Javier Mendes, o homem ainda trabalhava na empresa, agora como diretor de operações. Era uma das pessoas em quem Miguel mais confiava. Joaquim, você pode descobrir o que aconteceu com Gabriela Ramos depois da demissão? Já tentei, senhor. É difícil. A família se mudou do apartamento que tinham pouco depois. Os vizinhos de então disseram que ela ficou muito afetada, que estava grávida quando a demitiram. Grávida, sim, senhor, de uns 6 meses, segundo disseram. Miguel fez contas. Se Mariana tinha 11 anos agora e Gabriela estava grávida em 2019, as datas coincidiam. Ela estava grávida de Mariana quando a demiti. Parece que sim, senhor. Miguel sentiu um peso enorme no peito. Havia demitido uma mulher grávida por acusações de roubo e agora, anos depois, a filha dessa mulher estava sendo ajudada pelo próprio filho. A ironia era cruel. Continue procurando informações sobre ela, Joaquim. Quero saber tudo. O que aconteceu depois da demissão? Como acabou na comunidade tudo? De acordo, senhor. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ficou na biblioteca de casa, revisando os documentos que Joaquim havia trazido, a foto de Gabriela no mural comunitário, o relatório de demissão, as assinaturas. Algo estava errado. Conhecia Javier Mendes há anos. O homem era competente, eficiente, confiável. Mas por que teria negado o pedido de Gabriela de falar com Miguel? Por que não dar a ela a oportunidade de se defender? No dia seguinte, Miguel foi para a empresa, mais cedo do que o habitual. Pediu à secretária que trouxesse todos os arquivos relacionados àquela obra de 2019, aquela onde os materiais desapareciam. Passou horas analisando relatórios, faturas, recibos e foi então que encontrou algo que chamou sua atenção. Havia várias requisições de materiais feitas pela conta da obra, mas algumas tinham a assinatura de Gabriela aprovando. Só que Gabriela era auxiliar administrativa. Ela não tinha autorização para aprovar compras. Miguel pegou-lhe o telefone interno. Sandra, por favor, peça ao Javier que venha ao meu escritório. Minutos depois, Javier Mendes entrou. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelo entrecano, bem penteado, sempre vestindo um terno impecável. Bom dia, Miguel. Me chamou. Sente-se, Javier. Preciso esclarecer algumas coisas sobre uma situação antiga. Claro. Do que se trata? Lembra daquela assistente administrativa que demitimos em 2019, Gabriela Ramos? Javier hesitou por uma fração de segundo, mas rapidamente recompôs a expressão. Claro que lembro. Aqui estava desviando materiais da obra. Me conte como vocês descobriram. Olha, Miguel, faz muito tempo, mas se bem me lembro, fizemos um inventário surpresa e encontramos ferramentas faltando, rastreamos os registros de saída e todos apontavam para autorizações dela. E os materiais foram encontrados na casa dela. Sim, mandamos alguém verificar. Quem foi verificar? Javier pareceu ligeiramente desconfortável. Eu mesmo fui com 2 funcionários. Encontramos as ferramentas na garagem dela. E ela confessou não. Continuava dizendo que era uma armação, que ela não tinha feito nada, mas as provas estavam lá. O que ela ia dizer? Miguel pegou os papéis que havia separado.
Então, me explique uma coisa. Gabriela era assistente administrativa. Ela não tinha autorização para aprovar saídas de materiais. Só os supervisores podiam fazer isso. Como ela conseguiu aprovar todas essas requisições? Javier ficou tenso. Ela deve ter falsificado assinaturas. Devia ter investigado isso, Miguel. Sinceramente, não entendo por que estamos revivendo isso agora. O caso foi resolvido há anos. Responda à pergunta, Javier. Sim, achamos que ela falsificou, mas não pudemos provar com certeza. Então, nos focamos no fato de que os materiais estavam na casa dela, que era a prova concreta. Miguel se recostou na cadeira, observando o homem à sua frente. Javier suava ligeiramente, ajustando o colarinho da camisa. Você negou o pedido dela para falar comigo porque não havia necessidade, Miguel. O caso estava fechado. Ela só queria ganhar tempo, enrolar. Ela estava grávida quando foi demitida. Javier engoliu em seco. Eu não sabia disso na época. Mentira. Tem uma anotação no arquivo que menciona a gravidez. O silêncio que seguiu foi pesado. Javier arrumou a gravata, claramente procurando as palavras certas. Olha, Miguel, não sei o que você quer que eu diga. Fiz meu trabalho, investiguei, encontrei as provas, conduzi o processo. Se você está insatisfeito com algo que aconteceu há 5 anos, estou insatisfeito com mentiras, Javier. E tem algo nessa história que não bate. Não estou mentindo. Então, não se importa se eu pedir uma auditoria completa daquele período, né? Se eu revisar todas as transações, todos os documentos. Javier ficou visivelmente pálido. Uma auditoria, Miguel. Isso vai custar tempo e dinheiro para remexer em algo que já foi resolvido. Tenho tempo e dinheiro de sobra, Javier, e algo me diz que você está escondendo algo. Javier se levantou de repente. Olha, não preciso ficar aqui ouvindo acusações infundadas. Trabalhei nessa empresa por mais de 20 anos, sempre com honestidade e dedicação. Se você está duvidando do meu caráter, talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Talvez seja mesmo. Javier ficou chocado. Claramente não esperava essa resposta. Você está me demitindo. Estou te colocando em licença remunerada enquanto investigo esse caso direito. Se não tiver nada errado, você volta. Se tiver, aí conversamos de novo. Isso é absurdo. Você não pode fazer isso. Claro que posso. Sou o dono da empresa e, a partir de agora, não quero que você ande por aqui enquanto acontece a auditoria. Vou avisar a equipe de sistemas para bloquear seus acessos. Javier respirava pesadamente, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Miguel. É uma ameaça, Javier. É um aviso. Você está cometendo um erro. Já cometi um erro há 5 anos. Talvez agora eu esteja corrigindo. Javier saiu da sala batendo a porta. Miguel ficou sozinho com as mãos tremendo. Não tinha certeza se estava fazendo o certo, mas precisava descobrir a verdade. Contratou uma empresa de auditoria externa para revisar todos os documentos daquele período. Enquanto isso, continuou observando o filho de longe. Emílio continuava vendo Mariana todos os dias, dividindo o lanche, conversando, rindo. Uma tarde, Miguel decidiu fazer algo diferente. Em vez de só observar, esperou Mariana ir embora e a seguiu. Queria ver onde ela morava, conhecer sua realidade. A menina caminhou por ruas estreitas, virando em becos até chegar à comunidade. Era um prédio velho com paredes descascando, roupas estendidas nas janelas, crianças brincavam na rua de terra. Tinha uma pequena mercearia na esquina, uma igreja modesta ao lado. Mariana entrou na comunidade e subiu uma escada externa até o 2º andar. Entrou por uma das portas e desapareceu da vista. Miguel ficou ali observando. Era um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde seu filho estava fazendo a diferença com gestos simples. Estava prestes a ir embora quando uma mulher mais velha se aproximou. Está perdido, senhor. Miguel se virou. Era uma senhora baixinha de cabelo branco que usava um avental florido.
Não, não, só estava passando. A senhora o olhou com desconfiança, mas depois pareceu reconhecer algo. Você é pai de alguma criança daqui? Não, eu conheço alguém que mora aqui. Quem? Miguel hesitou. A Mariana, a menina que mora com a tia. O rosto da senhora suavizou. Ah, a Mariana! Menina tão querida, sofre tanto, coitadinha. E olha que é forte, hein? Cuida da tia doente, faz uns bicos na mercearia do seu Manuel e ainda cuida de tudo. A tia está muito mal, muito mal. Tem câncer, não tem como tratar porque não tem dinheiro. Mariana faz o que pode, mas é pouco. Uma menina não devia passar por isso. Miguel sentiu um nó na garganta. E não tem mais ninguém da família, né? A mãe da menina foi embora há uns anos. Ficaram só Carmen e Mariana, mas Carmen está muito fraca agora. Não sei quanto tempo aguenta. Como foi o da mãe de Mariana? Ai, foi muito triste. Gabriela era uma mulher boa, trabalhadora, mas depois que perdeu o emprego e ficou grávida sozinha, tudo desabou. Ela tentou, sabe? Tentou arrumar outro emprego, mas ninguém queria contratar uma mulher grávida que tinha sido demitida por roubo. A história se espalhou rápido. Que ela não roubou nada, disse Miguel sem pensar. A senhora o olhou surpresa. Como sabe? Eu conheço o caso. Então sabe que foi injusto. Gabriela dizia que era uma armação, que alguém tinha colocado aqueles materiais na casa dela. Mas ninguém acreditou. Ficou com um antecedente. Não conseguiu arrumar um emprego decente. Teve que aceitar qualquer serviço que aparecesse. Começou a limpar casas, lavar roupas, mas a gravidez dificultava tudo. E quando Mariana nasceu, piorou ainda mais. O que aconteceu com ela? A senhora suspirou pesadamente. Depressão. Gabriela caiu em uma depressão muito forte. Parou de comer direito, de se cuidar. Carmen, que era irmã dela, tentou ajudar, mas Gabriela sentia vergonha de tudo, achava que era um peso. Quando Mariana tinha 2 anos, Gabriela adoeceu. Dizem que foi por complicações de desnutrição que o corpo dela estava muito fraco. Internaram, mas ela não resistiu. Miguel sentiu que as pernas fraquejavam. Gabriela tinha morrido, e ele era em parte responsável por isso. Ele a havia demitido injustamente, destruído sua reputação, tirado sua chance de se defender. Está bem, senhor? Parece pálido. Sim, estou. Obrigado pela informação. Ei, se conhece alguém que possa ajudar Mariana e Carmen, seria uma bênção. Essas duas merecem. Miguel só acenou com a cabeça e foi embora dali. Entrou no carro e ficou sentado por longos minutos, tentando assimilar tudo. Gabriela Ramos tinha morrido. A mãe de Mariana tinha morrido por uma injustiça que ele havia permitido. Quando chegou em casa, encontrou Sofia na sala lendo uma revista. Chegou cedo hoje, comentou ela sem tirar os olhos da página. Sofia, precisamos conversar. É sobre Emílio e essa menina. Dessa vez ela o olhou. Descobriu algo? Miguel contou tudo. A investigação, Gabriela Ramos, a demissão injusta, Javier Mendes, a suspeita de uma armação. Sofia ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, Miguel, você demitiu a mãe dela? Não sabia, Sofia. Javier me trouxe as provas, confiei nele. E agora, o que vai fazer? Não sei, mas preciso consertar isso de alguma forma. Precisa contar para o Emílio. Contar o quê? Que o pai dele é responsável pela destruição da família da amiga? Não é assim. Te enganaram. Mas ele precisa saber a verdade. Ainda não. Primeiro preciso ter absoluta certeza do que aconteceu. A auditoria deve ficar pronta em uns dias. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir de novo. Ficou pensando em Gabriela Ramos, em uma mulher que nunca conheceu, mas que sofreu por uma decisão sua. Pensou em Mariana, uma menina que perdeu a mãe e agora estava prestes a perder também a tia. E pensou em Emílio, seu filho de 12 anos, que de alguma forma havia visto o sofrimento de Mariana e decidiu fazer algo a respeito. Sem saber da conexão, sem conhecer a história,
só movido pela bondade pura. No dia seguinte, Miguel voltou para a empresa para acompanhar a auditoria. O relatório preliminar já mostrava inconsistências nos registros. Havia aprovações de saída de materiais com a assinatura digital de Gabriela, mas os logs do sistema mostravam que ela não havia logado naqueles horários. Alguém usou o acesso dela, explicou o auditor. E olha aqui, todas as aprovações falsas foram feitas do computador do escritório do Sr. Javier Mendes. Miguel sentiu a raiva crescer no peito. Tem mais? Sim, os materiais que supostamente foram encontrados na casa dela. Não há registro de entrada deles no inventário da empresa. Como poderiam ter sido roubados se nunca estiveram oficialmente no inventário? Então eram materiais comprados por fora. Exatamente. Alguém comprou ferramentas, colocou na casa dela e depois descobriu o roubo. Foi uma armação completa. E quanto dinheiro Javier desviou com essa operação? O auditor folheou os papéis, difícil calcular exatamente, sem uma investigação mais profunda, mas, pelos registros falsos de compras, estimo algo em torno de R$300 mil ao longo daquele ano. Miguel bateu na mesa com o punho. Filho da mãe. Destruiu a vida de uma mulher inocente para encobrir o próprio roubo. Senhor Fernandes, isso é um crime. Deveria considerar abrir um processo. Vou fazer mais que isso. Vou garantir que Javier pague por cada centavo que roubou e por cada segundo de sofrimento que causou. Mas processar Javier não traria Gabriela de volta, não devolveria os anos de sofrimento de Mariana. Miguel precisava fazer mais. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. Na manhã seguinte, Mariana acordou com a tia tossindo muito. Dona Carmen estava cada dia mais fraca, passando mais tempo deitada que acordada. A menina fez um chá e levou ao quarto. Tia, toma isso, vai te fazer bem. Dona Carmen tomou alguns goles, mas logo teve que se deitar novamente. Mariana, minha filha, você precisa parar de se preocupar tanto comigo. Como não vou me preocupar? Você é tudo o que tenho. Justamente por isso, você é muito jovem para estar cuidando de uma velha doente. Deveria estar na escola, brincando com crianças da sua idade. Eu tenho um amigo, disse Mariana, sorrindo levemente. Emílio, ele é muito gentil, aquele menino que te traz lanches. Sim, estuda numa escola muito boa. Me conta histórias das aulas, dos professores. É quase como se eu também estivesse estudando. Dona Carmen apertou a mão da sobrinha. Você merece estar numa escola de verdade, Mariana. Merece ter uma vida normal. Tô bem, tia. Estamos bem. Mas ambas sabiam que não era verdade. O dinheiro estava acabando. Os remédios paliativos de Dona Carmen eram caros. E Mariana fazia o que podia, vendendo doces na feirinha do seu Manuel. Mas não era suficiente. Naquela tarde, quando Mariana foi encontrar Emílio na praça, o menino estava mais animado que o normal. Mariana, adivinha, consegui mais dinheiro. Juntei da minha mesada e vendi umas figurinhas repetidas que tinha. São R$50. Mariana assentiu, com os olhos marejados de lágrimas. Emílio, você não precisa fazer isso. Sei que não preciso. Quero fazer. Você é minha amiga. Mas seu pai vai descobrir algum dia. E aí você vai ter problemas. Não vou ter. Meu pai está tão ocupado com o trabalho que mal percebe o que eu faço. Na verdade, Emílio estava enganado. Miguel não só havia percebido, como estava ali naquele momento, observando de longe. Mas dessa vez, não estava sozinho. Sofia insistiu em acompanhá-lo. Ela queria ver a menina que o filho estava ajudando a entender melhor a situação. É ela? Perguntou Sofia, apontando para Mariana. Sim. Sofia observou a menina. Era magra, com o cabelo um pouco desarrumado, a roupa simples, mas limpa. E havia algo nos olhos dela, uma tristeza que não combinava com a idade.
Ela parece tão frágil. É o que dizem. A tia dela está muito doente. Mariana cuida dela sozinha. Sofia enxugou uma lágrima que escorreu. Miguel, temos que ajudar essa menina. Eu sei. Mas não pode ser de qualquer jeito. Mariana não pode saber da conexão comigo. Não ainda. Não até eu resolver a situação do Javier e limpar o nome da mãe dela. Então, o que vamos fazer? Miguel pensou por um momento. Vou pagar o tratamento da tia dela. Anonimamente. Vou dar um jeito. E se alguém desconfiar, digo que é uma ajuda comunitária da empresa, que estamos fazendo um programa de apoio a famílias necessitadas. Sofia assentiu com a cabeça. Era um começo. Nos dias seguintes, Miguel entrou em contato com o hospital mais próximo da comunidade. Explicou a situação de Dona Carmen e se ofereceu para custear todo o tratamento. Os médicos foram céticos no início, mas, quando viram que ele falava sério, fizeram os arranjos. Uma assistente social foi à comunidade falar com Dona Carmen e Mariana. Dona Carmen, temos uma boa notícia. Sua situação foi selecionada para um programa de ajuda comunitária. Vamos poder oferecer um tratamento adequado. Dona Carmen estava tão fraca que mal conseguiu reagir, mas Mariana se levantou na hora. Tratamento. Que tipo de tratamento? Não temos dinheiro. É gratuito, querida. Um empresário da região está financiando tratamentos para famílias necessitadas. Vocês se encaixam nos critérios. Mas quem é esse empresário? Por que faria isso? É anônimo. Ele prefere não divulgar o nome. O importante é que sua tia vai receber os cuidados que precisa. Mariana não sabia se ria ou chorava. Era bom demais para ser verdade. Depois de tanto sofrimento, finalmente, um raio de esperança. Dona Carmen foi internada no dia seguinte. Os médicos fizeram uma série de exames e confirmaram que o câncer estava avançado, mas havia tratamentos paliativos que poderiam melhorar significativamente a qualidade de vida dela e, possivelmente, prolongar seus dias. Com a tia internada, Mariana ficou sozinha na comunidade. A vizinhança se mobilizou para ajudá-la, com vizinhas levando comida, verificando se estava tudo bem. Mas à noite, sozinha naquele quartinho pequeno, Mariana sentia medo. Foi numa dessas noites que encontrou uma caixa velha guardada debaixo da cama da tia. Era uma caixa de sapatos antiga, amarrada com um barbante. Mariana hesitou, mas a curiosidade venceu. Abriu a caixa e encontrou documentos, fotos antigas, cartas. Havia fotos da mãe dela quando jovem, sorrindo, feliz, fotos de quando Mariana era bebê, e havia documentos, o contrato de trabalho de Gabriela Ramos com a construtora Fernandes, o aviso de demissão e cartas, várias cartas que Gabriela havia escrito, mas nunca enviou. Mariana começou a ler uma delas sentada no chão do quarto, sob a fraca luz de uma luminária velha. Querida Mariana, se você está lendo isso, significa que não tive coragem de te contar pessoalmente. Significa que falhei mais uma vez, mas quero que saiba a verdade. Sua mãe não era ladra. Eu não roubei nada daquela empresa. Alguém me armou, colocou aquelas ferramentas na nossa garagem, falsificou minha assinatura nos documentos. Tentei me defender, tentei falar com o dono da empresa, o senhor Miguel Fernandes, mas não me deixaram. O gerente Javier Mendes disse que eu estava inventando desculpas. E assim, grávida de você, fui jogada na rua, com a reputação destruída. Ninguém quis me contratar depois disso. Fiquei marcada, mas quero que saiba que lutei, Mariana. Lutei o quanto pude. Tentei trabalhar, tentei nos sustentar, mas o peso foi grande demais. E quando você nasceu, te olhei e jurei que seria forte por você. Mas não consegui, minha filha. Não fui forte o suficiente. Perdoe sua mãe. Mariana terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mãe era inocente. Alguém havia armado contra ela, e esse alguém tinha nome, Javier Mendes. E o dono da empresa, Miguel Fernandes, havia permitido que isso acontecesse. A menina guardou os documentos e as cartas na caixa novamente.
Agora ela sabia a verdade. Mas o que fazer com essa informação? Como uma menina de 11 anos poderia fazer justiça pela mãe que perdeu? No dia seguinte, quando Mariana foi encontrar Emílio na praça, estava diferente, mais séria, mais distante. Mariana, você tá bem? Perguntou Emílio preocupado. Tô só cansada. São muitas coisas acontecendo. Como tá sua tia? Melhor. Tá internada recebendo tratamento. Uns médicos bons estão cuidando dela. Que bom, fico feliz. Você merece coisas boas, Mariana. A menina olhou para o amigo. Emílio era bom, era puro e ela não queria que ele se envolvesse nessa história feia que agora conhecia. Emílio, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como é seu pai? É uma boa pessoa. Emílio pensou um pouco antes de responder. Meu pai é complicado, trabalha muito, está sempre ocupado, mas acho que sim, é bom. Ele cuida da gente, da família. Por que a pergunta? Só curiosidade. Você nunca fala muito dele. É porque a gente não conversa muito. Ele está sempre no escritório, em reuniões. Até queria passar mais tempo com ele, sabe? Mas ele está muito ocupado. Mariana sentiu um aperto no peito. Emílio não fazia ideia da conexão entre o pai dele e sua história, e ela não sabia se devia contar. Enquanto isso, Miguel finalmente recebia o relatório completo da auditoria. As provas eram irrefutáveis. Javier Mendes havia orquestrado todo o esquema, desviando materiais e dinheiro da empresa por mais de um ano. Gabriela Ramos havia sido apenas uma vítima conveniente, uma funcionária sem muitas conexões que ele podia usar como bode expiatório. Miguel marcou uma reunião com seus advogados. Quero processar Javier Mendes por todos os crimes possíveis. Fraude, falsificação, calúnia, tudo. Senhor Fernandes, o processo pode levar anos e não vai trazer o dinheiro de volta. Não é pelo dinheiro, é pela justiça. Esse homem destruiu a vida de uma pessoa inocente, precisa pagar por isso. Os advogados concordaram e começaram a preparar a documentação, mas Miguel sabia que processar Javier era só parte da solução. Ele precisava restaurar o nome de Gabriela Ramos. Precisava que o mundo soubesse que ela era inocente. Foi numa quinta-feira que as coisas começaram a se complicar. A escola de Emílio estava tendo uma reunião de pais e professores e Miguel, por insistência de Sofia, decidiu participar. Era uma das poucas vezes que ele participava de eventos escolares. Durante a reunião, a professora de Emílio, a professora Luísa, elogiou o menino. Emílio é um aluno exemplar, inteligente, dedicado e tem um coração enorme. Aliás, soube por outras crianças que ele tem ajudado uma menina necessitada do bairro. É um gesto lindo de solidariedade. Miguel e Sofia trocaram olhares tensos. Outros pais começaram a murmurar. Que menina? Perguntou uma mãe da primeira fila. Não sei o nome dela, respondeu a professora Luísa. Mas, pelo que as crianças comentaram, ela fica perto da escola e Emílio divide o lanche com ela. Outro pai levantou a mão. Professora, com todo respeito, mas isso não é perigoso? Uma menina desconhecida rondando a escola. Ela não ronda a escola, disse Emílio sem se conter. Ela fica na praça e não é perigosa. É minha amiga. O diretor da escola, que estava presente, interveio. Emílio, entendo sua intenção, mas seus pais e a escola precisam saber com quem você anda. É pela sua segurança. Mas ela não faz nada de errado. Só precisa de ajuda. Uma mãe no fundo da sala comentou alto o suficiente para todos ouvirem. É assim que começa. Uma menina pobre se aproxima, ganha a confiança e depois vem a família toda pedindo dinheiro, causando problemas. Emílio ficou vermelho de raiva. Mariana não é assim. Vocês não conhecem ela. Miguel se levantou, colocando a mão no ombro do filho. Emílio, já chega. Vamos falar disso em casa. Mas, pai, estão falando mal dela, sem nem conhecê-la. Eu sei, filho, mas aqui não é o lugar. O clima na reunião ficou tenso. Outros pais começaram a expressar preocupação, dizendo que crianças de fora
não deveriam estar perto da escola, que era um risco de segurança. O diretor prometeu aumentar a vigilância. No caminho para casa, Emílio estava em silêncio, olhando pela janela do carro com os olhos vermelhos. Filho, disse Sofia, suavemente do banco de trás, você fez algo muito bonito, ajudando sua amiga, mas as pessoas têm medo do que não conhecem. Mas nem deram uma chance de conhecer a Mariana. Já julgaram ela só porque é pobre. Eu sei, e isso está errado. Mas é assim que o mundo funciona às vezes. Então, o mundo está errado. Miguel olhou pelo retrovisor para o filho. Você tem razão, Emílio. O mundo às vezes está errado, e são pessoas como você que ajudam a consertar. Emílio olhou para o pai surpreso. Era raro Miguel elogiá-lo ou concordar com ele assim. Quando chegaram em casa, Miguel pediu para falar com Emílio no escritório. Sofia ficou na sala, nervosa, sem saber o que o marido ia dizer. Filho, senta aqui. Miguel apontou para o sofá. Emílio sentou, ainda com o senho franzido. Quero te contar uma coisa, mas antes quero que saiba que estou orgulhoso de você, do que você fez pela Mariana. Sério, você mostrou uma empatia e uma bondade que muitos adultos não têm, inclusive eu. Emílio ficou confuso. Pai, do que você está falando? Miguel respirou fundo. A mãe da Mariana, Gabriela, trabalhou para mim há uns anos e foi demitida injustamente. Confiei na palavra de um funcionário e assinei a demissão dela sem investigar direito. E isso destruiu a vida dela e da Mariana. Emílio ficou boquiaberto. Você demitiu a mãe da Mariana. Eu não sabia quem ela era na época, não conhecia a história, mas fui eu que assinei o papel. E agora descobri que ela era inocente, que tudo foi uma armação de outro funcionário. E o que você vai fazer? Vou consertar isso. Vou processar o homem que armou contra ela. Vou limpar o nome dela publicamente e vou ajudar a Mariana e a tia dela no que for preciso. Emílio ficou em silêncio por um longo momento. A Mariana sabe disso, que você demitiu a mãe dela? Não. E não quero que ela saiba ainda. Não antes de eu consertar as coisas. Você tem que contar para ela, pai. Ela merece saber. Eu sei, filho, e vou contar, mas no momento certo. Emílio se levantou. Tá bom, mas se você não contar logo, eu vou contar. E saiu do escritório, deixando Miguel sozinho com seus pensamentos. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, na semana seguinte, Javier Mendes apareceu na porta da casa de Miguel Fernandes. Era de noite, quase 10 horas. Sofia estava dormindo e Emílio fazendo lição no quarto, quando a campainha tocou. Miguel foi atender e encontrou Javier na porta. O homem estava diferente, desgrenhado, com a barba por fazer, os olhos vermelhos. O que você quer aqui, Javier? Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Meus advogados vão entrar em contato. Miguel, por favor, só 5 minutos. Contra seu melhor juízo, Miguel deixou Javier entrar. Ficaram na sala, de pé, com uma distância segura entre eles. E então, fala de uma vez. Eu sei que você descobriu tudo, a auditoria, os desvios, o caso da Gabriela. E veio fazer o quê? Pedir perdão? Vim te pedir para não seguir com o processo. Miguel deu uma risada amarga. Você tá louco? Você destruiu a vida de uma mulher inocente, roubou da minha empresa e quer que eu não faça nada. Vou devolver o dinheiro tudo, até o último centavo. Só não me processe. Pensa na minha família, Miguel. Tenho esposa, filhos. A Gabriela também tinha uma filha, e você não pensou nisso. Javier passou a mão pelo rosto, desesperado. Eu sei. Foi errado. Sei que foi errado, mas eu estava desesperado na época. Tinha dívidas, problemas financeiros, não estava pensando com clareza. Então, resolveu seus problemas destruindo outra pessoa. Muito conveniente. Miguel, eu te imploro. Se me processar, vou para a cadeia. Minha família vai ficar sem nada. Devia ter pensado nisso antes. Javier, então, mudou de tática. Ficou mais frio.
mais calculista. Se me processar, vou expor outros podres da empresa. Tem coisas que acontecem lá que você nem imagina. Outros executivos que desviam, que fazem acordos por baixo dos panos. Vou derrubar tudo junto comigo. Miguel deu um passo em direção a Javier, com os olhos brilhando de raiva. Isso é uma ameaça. É a verdade. Você quer mesmo destruir a reputação da sua empresa por uma funcionária que já morreu? Foi a gota d'água. Miguel agarrou Javier pela gola da camisa. Sai da minha casa agora. Ou o quê? Vai me bater? Vai provar que é tão violento quanto Miguel o empurrou em direção à porta. Sai e não volta nunca mais. Meus advogados vão te processar por cada crime que você cometeu. E se tentar ameaçar ou chantagear mais alguém, vou adicionar mais acusações à lista. Javier saiu batendo a porta. Miguel ficou ali tremendo de raiva até que Sofia desceu as escadas. O que aconteceu? Ouvi vozes alteradas. Era o Javier. Veio tentar me chantagear. Chantagear? Miguel contou o que havia acontecido. Sofia ficou pálida. Você acha que ele vai tentar mesmo expor outros problemas da empresa? Não sei e, para ser honesto, não me importa. Se tem outras pessoas fazendo coisas erradas, merecem ser expostas também. Não vou proteger ladrões. Nos dias seguintes, a notícia começou a se espalhar na comunidade. Alguém havia pago o tratamento de Dona Carmen anonimamente, e as pessoas começaram a especular quem seria o benfeitor misterioso. O padre local, Padre Antônio, um homem de 60 e poucos anos que conhecia todas as famílias da região, ficou particularmente curioso. Foi visitar Dona Carmen no hospital. Como você está se sentindo, minha filha? Melhor, padre, muito melhor. Os remédios estão ajudando, a dor diminuiu. É quase um milagre. Deus age de formas misteriosas e às vezes pelas mãos de pessoas generosas. Padre, o senhor sabe quem é o empresário que está pagando tudo isso? Não sei, mas gostaria de agradecer a ele pessoalmente, mostrar que os gestos dele estão fazendo uma diferença real. Dona Carmen ficou séria. Padre, posso confiar uma coisa ao senhor? Sempre, minha filha. Tenho uns documentos na minha casa, uma caixa debaixo da minha cama. São cartas da Gabriela, irmã da Mariana, sobre o que aconteceu com ela há anos. Por que está me contando isso? Porque se algo me acontecer, quero que alguém saiba a verdade. Quero que a Mariana saiba que a mãe dela era uma mulher honesta, que foi tratada injustamente. O que aconteceu com a Gabriela? Dona Carmen contou toda a história. A demissão injusta, as acusações falsas, a gravidez, o desespero, a doença. Padre Antônio ouviu tudo com crescente preocupação. Você tem o nome de quem a demitiu? Tenho. Um empresário chamado Miguel Fernandes, dono da construtora Fernandes. Padre Antônio ficou muito quieto. Fernandes, esse nome me soa familiar. Por quê? Porque recentemente uma empresa do bairro começou um programa de ajuda comunitária e, se não me engano, tem Fernandes no nome. Os dois se olharam, compreendendo a possível conexão. Você acha que é ele que está pagando o tratamento por se sentir culpado? Não sei, mas pretendo descobrir. Padre Antônio foi à casa de Dona Carmen, com permissão dela, e pegou a caixa de documentos. Leu as cartas de Gabriela, viu o contrato de trabalho, o aviso de demissão assinado por Miguel Fernandes e então decidiu fazer uma visita à construtora Fernandes. Miguel estava no escritório quando a secretária anunciou a visita de um padre. Um padre? Sim, senhor. Padre Antônio, da Igreja São Francisco, diz que é sobre um assunto importante. Miguel ficou tenso. Era a igreja do bairro, da comunidade. O padre sabia de algo. Pode mandar entrar. Padre Antônio entrou no escritório elegante. Era um contraste marcante entre sua batina preta simples e o ambiente luxuoso ao redor. Senhor Fernandes, obrigado por me receber. Padre, no que posso ajudá-lo? Vim aqui porque tenho algumas perguntas sobre Gabriela Ramos. Miguel ficou imóvel. O que quer saber sobre ela? Quero saber
Por que a demitiu injustamente? E quero saber se é o senhor quem está pagando o tratamento de Dona Carmen. Miguel suspirou pesadamente e indicou uma cadeira para o padre sentar. É uma história longa, padre. Tenho tempo. Miguel contou tudo. A demissão, a descoberta de que foi uma armação, a auditoria, Javier Mendes. O padre ouviu em silêncio, sem interromper. E agora, o senhor está tentando compensar pelo erro que cometeu. Não é compensação. Nada vai trazer a Gabriela de volta. Mas estou tentando fazer o que posso pela filha dela e pela irmã dela. A Mariana sabe da conexão. Não, ainda não. E quando pretende contar para ela? Quando o nome da mãe dela estiver limpo, quando eu puder olhar nos olhos dela e dizer que corrigi meu erro. Padre Antônio assentiu, pensativo. Senhor Fernandes, posso dar um conselho espiritual? Claro. A verdade sempre vem à tona, cedo ou tarde. É melhor que saia da sua boca do que ela descobrir por outros meios. Porque se ela descobrir sozinha, além da dor de ter perdido a mãe, vai sentir que foi enganada. Eu sei disso também, mas ainda não é o momento. Então, quando será? Miguel não tinha resposta. Naquela tarde, durante o encontro diário entre Emílio e Mariana na praça, o menino estava inquieto. Mariana, tem uma coisa que preciso te contar. Pode falar? É sobre meu pai. Meu pai? É complicado. Mariana ficou atenta. Ela tinha suas próprias descobertas para compartilhar, mas quis ouvir o que Emílio tinha a dizer primeiro. Meu pai descobriu que eu te ajudo. Descobriu? Mas não é isso. É que meu pai, ele conhecia sua mãe. Mariana ficou gelada. Como assim? Sua mãe trabalhou na empresa dele há uns anos. Eu sei. Encontrei uns documentos da minha tia. Vi o contrato de trabalho. Então, você sabe que meu pai foi quem demitiu ela? Mariana olhou nos olhos de Emílio. Sei. E não ficou com raiva de mim? Por que ficaria? Você não tem culpa do que seu pai fez, mas meu pai está tentando consertar. Ele descobriu que tudo foi uma armação de outro funcionário. Sua mãe era inocente. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Eu também descobri isso. Encontrei cartas dela. Ela escreveu tudo antes de partir. Emílio pegou a mão de Mariana. Desculpe-me pelo que meu pai fez. Desculpe-me pela sua mãe. Não é sua culpa. E acho que seu pai também não teve culpa. Ele foi enganado, assim como minha mãe. Meu pai quer falar com você, quer se desculpar pessoalmente, mas está esperando o momento certo. Não sei se quero falar com ele. Toda vez que penso no nome dele, penso em como a vida da minha mãe foi destruída. Entendo, mas ele é uma boa pessoa. Só cometeu um erro. Um erro que custou a vida da minha mãe. Os dois ficaram em silêncio. Era uma situação impossível. Emílio amava o pai e amava a amiga, mas havia um abismo entre eles que ele não sabia como cruzar. Foi na noite seguinte que tudo começou a desmoronar. Javier Mendes, desesperado e com raiva, decidiu fazer exatamente o que havia ameaçado. Entrou em contato com um jornalista conhecido por expor escândalos corporativos e contou tudo. Os desvios na construtora Fernandes, mas distorcendo a história para se fazer de vítima. Disse que Miguel sabia de tudo e o estava usando como bode expiatório. A matéria saiu no dia seguinte em um site de notícias local. O título era sensacionalista. Empresário da construtora Fernandes envolvido em esquema de desvio de materiais e injustiça contra a funcionária. Miguel acordou com dezenas de ligações de jornalistas, investidores, clientes. Sua reputação estava sendo destruída em questão de horas. Sofia estava em pânico. Miguel, o que vamos fazer? Isso vai destruir a empresa. Vou contar a verdade. Vou mostrar as provas da auditoria, os documentos, tudo. A verdade vai prevalecer. Mas não era tão simples. Na era da internet, uma acusação se espalhava muito mais rápido que a verdade. Em poucas horas, o nome de Miguel Fernandes estava associado a fraude e injustiça. Na escola, Emílio começou a sofrer as consequências.
Outros alunos cochichavam quando ele passava. Alguns pais tinham lido a notícia e comentado com os filhos: "Seu pai é ladrão", disse um menino durante o recreio. "Meu pai não é ladrão. Tudo foi mentira. É o que todos os ladrões dizem." Emílio avançou sobre o menino e os dois começaram a brigar. Os professores tiveram que intervir e Emílio acabou na sala do diretor. "Emílio, você sabe que a violência não resolve nada. Ele falou mal do meu pai. Entendo que você esteja chateado com a situação, mas não pode bater nos seus colegas. Então, ele pode mentir à vontade?" O diretor suspirou. "Vou chamar seus pais. Você está suspenso por 3 dias." Quando Miguel e Sofia chegaram à escola, Emílio estava sentado no banco, em frente à sala do diretor, com o nariz sangrando e o uniforme sujo. "Emílio, o que aconteceu?" "Me defendi, pai. Um menino disse que você era ladrão." Miguel sentiu o coração apertar. "E você brigou por isso?" "Não ia deixar ele falar mal de você." Miguel se ajoelhou na frente do filho e o abraçou forte. "Você não precisa me defender assim, filho. Não precisa brigar por mim." "Mas, pai, as pessoas estão falando mentiras. Eu sei, e a verdade vai aparecer. Mas, enquanto isso, você precisa ser forte, ser melhor que eles." De volta em casa, Miguel se trancou no escritório com seus advogados. Prepararam um comunicado oficial anexando todas as provas da auditoria, mostrando a inocência de Gabriela Ramos e a culpa de Javier Mendes. O comunicado foi publicado no site da empresa e enviado a todos os jornais, mas o estrago já estava feito. Alguns clientes já haviam cancelado contratos, as ações da empresa na bolsa caíram e Mariana, da comunidade humilde, tinha lido a notícia. Viu o nome de Miguel Fernandes nos jornais, as acusações, as negativas, e não sabia em quem acreditar. Quando Emílio foi encontrá-la na praça após os 3 dias de suspensão, Mariana estava diferente, mais fria, mais distante. "Mariana, você leu as notícias?" "Li." "Então sabe que meu pai é inocente?" "Ele está provando isso." "Como eu sei, Emílio? Como sei que seu pai não está só inventando provas? Porque eu conheço meu pai. Ele não faria isso." "Eu também achava que conhecia minha mãe, mas durante anos as pessoas acreditaram que ela era a ladra. Como sei que agora não é o contrário?" "Mariana, meu pai está tentando te ajudar. Ele pagou o tratamento da sua tia." Mariana arregalou os olhos. "O quê?" Emílio percebeu que tinha falado demais. "Eu não devia ter contado." "Foi seu pai que pagou o tratamento da minha tia?" "Sim, ele queria que fosse anônimo, mas foi ele." Mariana se levantou de repente. "Ele está tentando comprar a consciência dele. Quer compensar o que fez com o dinheiro." "Não é assim, Mariana. É sim. Ele destruiu minha mãe e agora acha que pode consertar tudo pagando umas contas. Ele não está tentando comprar nada, só quer ajudar. Não quero a ajuda dele. Não quero o dinheiro dele." "Mariana, não faz isso. Sua tia precisa do tratamento. Eu dou um jeito, mas sem a caridade do homem que destruiu minha família." E Mariana saiu da praça, deixando Emílio sozinho no banco, segurando o lanche que tinha trazido para dividir. Naquela noite, Mariana voltou ao hospital e foi ao quarto onde Dona Carmen estava internada. "Tia, a gente tem que sair daqui." "Mariana, do que você está falando?" "Tô melhor. Os médicos estão me ajudando. Descobri quem está pagando o tratamento. É o Miguel Fernandes." Dona Carmen ficou pálida. "O empresário que demitiu sua mãe. Sim, ele está tentando compensar o que fez, mas eu não aceito. Não vou aceitar a caridade dele. Mariana, minha filha, entendo sua raiva, mas eu preciso desse tratamento. Sem ele não vou durar muito. A gente vai se virar, tia. Vou trabalhar mais. A gente consegue." "Não vamos conseguir, Mariana. Você sabe, o tratamento é muito caro. Então, vamos buscar ajuda em outro lugar, numa igreja, numa instituição, mas não dele." Dona Carmen pegou a mão da sobrinha. "Mariana, sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que aceitar ajuda de onde vier. Não é questão de orgulho, é questão de sobrevivência." "Não é orgulho, tia. É questão de justiça.
Ele destruiu minha mãe e agora quer comprar nosso perdão. Mas e se ele realmente quiser consertar o erro? E se for genuíno? Não importa. Nenhum dinheiro vai trazer minha mãe de volta. Mariana saiu do hospital com raiva, frustração, dor. Não sabia mais no que acreditar, em quem confiar. No dia seguinte, Miguel pediu ao padre Antônio que intermediasse um encontro com Mariana. O padre, com relutância, concordou. Mas só se a menina quiser, senhor Fernandes. Não vou forçar nada. Entendo. Só peça a ela que me dê uma chance de me explicar. Padre Antônio foi à comunidade e falou com Mariana. A menina, após muita insistência, aceitou ouvir o que Miguel tinha a dizer, mas só na presença do padre, no ambiente neutro da igreja. O encontro foi marcado para a tarde seguinte. Miguel chegou à igreja simples do bairro com o coração na boca. Padre Antônio o recebeu na entrada. Ela está lá dentro na primeira fila. Vá com calma, senhor Fernandes. Ela está muito machucada. Miguel entrou e viu Mariana sentada sozinha no banco, olhando para o altar. Ela era tão pequena, tão frágil, e ao mesmo tempo havia uma força nela quase palpável. Ele se aproximou devagar e sentou no banco ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado por vir, Mariana. A menina não o olhou. Não vim por você, vim porque o padre Antônio pediu. Entendo. Mesmo assim, obrigado. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Miguel não sabia por onde começar. Como pedir perdão por algo tão grande? Sua mãe era inocente, disse finalmente, e eu devia ter investigado melhor antes de demiti-la. Devia ter dado a ela a chance de se defender. Falhei como pessoa e como patrão. Mariana permaneceu em silêncio. Sei que nada do que eu faça vai trazer sua mãe de volta. Sei que nenhum dinheiro vai compensar o sofrimento que você passou, mas quero que saiba que estou processando o homem que armou contra ela. Vou limpar o nome da sua mãe publicamente. Vou fazer todo mundo saber que Gabriela Ramos era uma mulher honesta e trabalhadora. Finalmente, Mariana virou o rosto para ele. E você acha que isso muda alguma coisa? Minha mãe se foi. Ela sofreu anos pensando que era uma fracassada, uma criminosa. Levou essa dor até o último dia. Como limpar o nome dela agora vai fazer diferença? Não vai, mas pode fazer diferença para você, para que você não cresça sob a sombra de um estigma que não era verdade. Mariana deu uma risada amarga, madura demais para a sua idade. Você está fazendo isso por mim ou para limpar sua consciência? Pelos dois. Não vou mentir dizendo que é só por você. Carrego uma culpa enorme pelo que aconteceu, mas também quero que você tenha uma vida melhor. Oportunidades que sua mãe não teve. Você está pagando o tratamento da minha tia. É verdade. Por quê? Porque posso. E porque sua tia não merece sofrer por um erro meu. Mas você faz isso porque se sente culpado. Em parte, sim, mas também porque é o certo. Mariana ficou olhando para as próprias mãos. Não sei se consigo te perdoar. Não tô pedindo perdão, Mariana. Sei que não mereço. Só peço uma chance de fazer o certo agora. E o Emílio, ele sabe de tudo. Tá no meio disso tudo. Entre a amizade com você e a lealdade a mim. Não é justo para ele. Nada disso é justo. Você tá certo. Nada é justo. Mas a gente pode tentar fazer as coisas um pouco menos injustas daqui para frente. Mariana respirou fundo. Quero continuar visitando minha tia no hospital e quero que o tratamento dela continue, mas não por caridade. Quero trabalhar para pagar, mesmo que leve anos. Miguel sentiu um nó na garganta. Você não precisa. Preciso sim. Para mim, preciso saber que não devo nada. Tá bem. Quando você tiver idade, pode trabalhar na empresa, de forma justa, com um salário justo, e vai pagar o que achar que deve. E o Emílio, o que acontece com ele? Ele é meu amigo, e não quero perder essa amizade. Mas como vou olhar para ele sem lembrar de tudo isso? Miguel não tinha resposta. Era uma ferida profunda demais, recente demais. Acho que isso só o tempo vai dizer, Mariana, mas sei que o Emílio se importa muito com você.
E se você decidir continuar sendo amiga dele, ele vai ficar grato. Mariana se levantou. Vou pensar em tudo isso, mas não prometo nada. É tudo o que posso pedir. A menina saiu da igreja, deixando Miguel sozinho. Padre Antônio se aproximou e sentou ao lado dele. Foi melhor do que eu esperava. Ela me odeia. Ela tá com raiva. É diferente. O ódio é permanente. A raiva pode ser trabalhada. Espero que o senhor tenha razão, padre. Nos dias seguintes, a situação começou a se resolver lentamente. Os jornais publicaram as provas apresentadas por Miguel, mostrando a inocência de Gabriela Ramos e a culpa de Javier Mendes. A opinião pública começou a mudar. Javier foi preso preventivamente enquanto aguardava o julgamento. Suas contas foram bloqueadas e o dinheiro desviado começou a ser recuperado. A escola de Emílio emitiu um pedido formal de desculpas pela suspensão, reconhecendo que o menino só estava defendendo a honra do pai. Alguns alunos que o provocaram foram chamados junto com seus pais para conversas sérias e Dona Carmen continuou o tratamento, melhorando dia após dia. Mas a relação entre Emílio e Mariana estava abalada. Eles ainda se encontravam na praça, mas a leveza da amizade tinha se perdido. Havia um peso entre eles, uma história complicada demais para duas crianças processarem. Foi numa tarde chuvosa que as coisas começaram a mudar. Emílio estava na praça, esperando Mariana, sabendo que, provavelmente, ela não viria por causa da chuva. Mas, para sua surpresa, ela apareceu, encharcada, correndo sob a chuva. Mariana, você tá molhada. Eu sei, mas precisava vir. Precisava falar com você. Vamos para aquele toldo ali. Apontou para a entrada coberta de uma loja fechada. Os dois se abrigaram da chuva, sentando no chão, com as mochilas no colo. Emílio, pensei muito sobre tudo isso, sobre seu pai, minha mãe, a gente, eu também, e cheguei a uma conclusão. Seu pai cometeu um erro grande, mas ele foi enganado e agora está tentando consertar. Isso não apaga o que aconteceu, mas mostra que ele tem caráter. Meu pai é uma boa pessoa, Mariana. Só confia muito nas pessoas e às vezes isso é usado contra ele. Entendi e percebi que ficar com raiva dele não vai trazer minha mãe de volta, não vai mudar o passado, só vai me consumir por dentro. Então, você perdoou ele? Não, ainda não, mas estou tentando. E o mais importante, não quero perder sua amizade por causa dos erros dos adultos. Você é a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo, Emílio. Emílio sorriu, enxugando uma lágrima do rosto. Você também é importante para mim, Mariana, muito importante. Os dois se abraçaram ali sob a chuva, duas crianças tentando navegar num mundo complicado de adultos, mantendo a pureza da amizade que construíram. 2 semanas depois, Miguel organizou uma cerimônia na empresa. Convidou jornalistas, funcionários, membros da comunidade. Era um pedido público de desculpas a Gabriela Ramos e o anúncio de um programa social em seu nome. Mariana e Dona Carmen foram convidadas. A menina hesitou muito antes de aceitar. Foi Emílio quem a convenceu. Mariana, você precisa estar lá. Não por ele, mas pela sua mãe, para ouvir o nome dela sendo restaurado. No dia da cerimônia, Mariana vestiu a melhor roupa que tinha, um vestido simples emprestado por uma vizinha. Dona Carmen, ainda fraca, mas melhorando, a acompanhou numa cadeira de rodas. O salão da empresa estava cheio. Funcionários, parceiros comerciais, jornalistas, membros da comunidade. Havia uma tela ao fundo, com uma foto de Gabriela sorrindo, uma das fotos que Mariana guardava na caixa de documentos. Miguel subiu ao palco, visivelmente nervoso. Sofia e Emílio estavam na primeira fila, oferecendo apoio silencioso. Mariana e Dona Carmen estavam sentadas a alguns assentos à frente, com o Padre Antônio ao lado. Boa tarde a todos, obrigado por virem. Hoje estou aqui para falar sobre um grave erro que cometi há 5 anos. Um erro que custou muito mais que dinheiro ou reputação. Custou a vida de uma pessoa inocente.
O silêncio no salão era absoluto. Gabriela Ramos trabalhou na construtora Fernandes como auxiliar administrativa. Era uma profissional dedicada, honesta, querida pelos colegas. Em 2019, foi acusada de desvio de materiais. Com base em provas apresentadas por um funcionário em quem confiava, assinei a demissão dela por justa causa. Ela estava grávida de 6 meses. Miguel fez uma pausa, com a voz embargada. O que eu não sabia, e só descobri recentemente, é que Gabriela era inocente, as provas eram falsas. Outro funcionário armou contra ela, usando-a como bode expiatório enquanto desviava materiais e dinheiro da empresa. Gabriela tentou falar comigo, tentou se defender, mas foi impedida. E eu, confiando cegamente no gerente da época, permiti que uma injustiça acontecesse. Algumas pessoas na plateia começaram a murmurar. Os jornalistas anotavam freneticamente. Gabriela perdeu o emprego, a reputação, as chances de reconstruir a vida. Grávida e marcada como ladra, não conseguiu mais encontrar trabalho digno. Passou por dificuldades inimagináveis e, quando a filha nasceu, o peso de tudo foi demais. Gabriela adoeceu e nos deixou quando a filha tinha apenas 2 anos. Miguel olhou diretamente para Mariana. Mariana Ramos é a filha de Gabriela. Cresceu sem a mãe, carregando o peso de um estigma que não era verdade. E hoje estou aqui, na frente de todos vocês, para dizer que Gabriela Ramos era inocente. Não roubou nada, era uma mulher honesta, que foi vítima de uma injustiça que eu permiti que acontecesse. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Miguel. Agora, nada do que eu faça vai trazer Gabriela de volta. Nada vai devolver a Mariana os anos que ela poderia ter tido com a mãe. Mas a partir de hoje, o nome de Gabriela Ramos será honrado. Estou criando o programa Gabriela Ramos de Bolsas e Apoio Familiar, que vai ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a ter acesso à educação, saúde e oportunidades. Vamos investir na comunidade onde Gabriela vivia, melhorar a infraestrutura, criar espaços de convivência e aprendizado. Miguel respirou fundo. E peço desculpas a Mariana, a Dona Carmen, a todos que conheceram e amaram Gabriela. Peço desculpas por ter falhado quando mais precisavam de mim, por não ter investigado, por não ter dado voz a quem merecia ser ouvida. Vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida, mas vou transformá-la em ação, em mudança real. Quando Miguel desceu do palco, o silêncio se transformou em aplausos. Não eram aplausos de celebração, mas de respeito. Respeito pela coragem de admitir o erro, pela disposição de fazer as coisas de forma diferente. Mariana estava chorando. Dona Carmen a abraçava, também emocionada. Ver o nome de Gabriela sendo restaurado publicamente, ver a verdade finalmente vindo à tona, era algo que nunca pensaram que veriam. Após a cerimônia, houve um pequeno coquetel. Várias pessoas se aproximaram de Mariana e Dona Carmen para expressar solidariedade. Antigos colegas de Gabriela que estavam presentes contaram histórias bonitas sobre ela, lembrando sua bondade e dedicação. Foi então que Miguel se aproximou, hesitante. Mariana, Dona Carmen, obrigado por terem vindo. Senhor Fernandes, disse Dona Carmen, com voz fraca, mas firme. O senhor fez hoje algo que poucos homens teriam coragem de fazer. Admitiu um erro publicamente. Minha irmã Gabriela, ela só queria ser ouvida, e hoje finalmente foi. Miguel se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, ficando na altura dela. Dona Carmen, prometo que vou cuidar da senhora e da Mariana, não por caridade ou culpa, mas porque é o mínimo que posso fazer. Aceitamos a ajuda, senhor Fernandes. Mas, como a Mariana disse, um dia vamos retribuir do nosso jeito, no nosso tempo, sem pressa. E, por favor, nos chame de Miguel. Mariana finalmente falou, com a voz ainda entrecortada. Minha mãe, ela era realmente inocente, né? Não é só uma história para ficar bem na fita. Era Mariana.
completamente inocente. Tenho todas as provas, a auditoria, os documentos, tudo. O nome dela tá limpo, e agora todo mundo sabe. Mariana assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada por isso. Pelo menos, Emílio se aproximou timidamente. Mariana. Oi, Emílio. Os dois se afastaram um pouco dos adultos, procurando um canto mais tranquilo. Foi muito bonito o que seu pai fez, disse Mariana. Ele estava nervoso a manhã toda, mas sabia que precisava fazer isso. Emílio, pensei muito e quero continuar sendo sua amiga, mas vai levar um tempo para eu me sentir à vontade perto do seu pai. Tudo bem? Tudo bem. Vamos no nosso tempo, sem pressa. E obrigado por tudo, por ter sido meu amigo quando eu mais precisei, por ter me dado comida, dinheiro, atenção. Você me salvou de muita coisa, Emílio. Não, Mariana. Você me salvou, me ensinou a ser uma pessoa melhor, me mostrou o que realmente importa. Os dois sorriram. Aquele sorriso sincero de crianças que compartilham algo especial. Nas semanas seguintes, muitas coisas mudaram. Javier Mendes foi condenado e teve que devolver todo o dinheiro desviado, além de cumprir pena. A família dele, que não sabia de suas atividades, sofreu as consequências, mas Miguel garantiu que a esposa e os filhos de Javier não ficassem desamparados, oferecendo ajuda discreta. O programa Gabriela Ramos começou a funcionar. A primeira beneficiária foi, naturalmente, Mariana. Ela ganhou uma bolsa integral numa boa escola particular, a mesma de Emílio. Isso trouxe novos desafios. No primeiro dia de aula, Mariana estava apavorada. Não estava acostumada com aquele ambiente, com as crianças bem vestidas, com os materiais caros. Relaxa, disse Emílio, caminhando ao lado dela pelos corredores. A galera aqui é de boa, bom, a maioria. E se descobrirem que sou pobre, que vim de uma comunidade? Isso não define quem você é, Mariana. Mas não foi tão simples. Algumas crianças, especialmente as mesmas que fizeram bullying com Emílio, começaram a fazer comentários maldosos sobre Mariana. Diziam que ela só estava ali por pena, que não merecia estar naquela escola. Mariana aguentou firme por algumas semanas, mas um dia chegou ao limite. Durante a aula de educação física, uma menina chamada Luísa fez um comentário particularmente cruel. Deve ser bom viver de esmola, né, Mariana? Não precisa se esforçar para nada, é só esperar o dinheiro cair do céu. Mariana se virou, com os olhos brilhando de raiva. Esmola! Você não sabe nada sobre mim. Claro que sei, todo mundo sabe. Você é aquela menina pobre que o pai do Emílio sustenta por culpa. Pelo menos eu sei o valor das coisas. Você provavelmente nunca trabalhou um dia na vida, nunca passou necessidade, nunca teve que cuidar de ninguém além de você mesma. Nossa, que dramática! Quer uma medalha por ser pobre? Foi a gota d'água. Mariana empurrou Luísa e as duas começaram a brigar. Os professores intervieram rapidamente, separando as meninas. Mais uma vez, Mariana e Emílio acabaram na sala do diretor. Desta vez, Miguel foi chamado junto com os pais de Luísa. Senhor Fernandes, é a segunda vez, em 2 meses, que temos incidentes de violência, envolvendo alunos ligados ao senhor. Com todo respeito, diretor, acho que o senhor deveria investigar o que provocou essa violência antes de culpar as vítimas. Respondeu Miguel com calma. Vítimas? Minha filha foi empurrada, protestou o pai de Luísa, depois de fazer bullying com uma colega. O senhor acha aceitável que sua filha humilhe outros alunos por virem de famílias menos favorecidas? O diretor suspirou. Vamos acalmar os ânimos. Luísa, você fez comentários maldosos sobre Mariana? A menina olhou para o chão. Sim, mas ela reagiu com violência. Depois de semanas aguentando provocações, defendeu Emílio. A Mariana tentou ignorar, mas foi demais. O diretor olhou para todos os presentes. Tá claro que precisamos trabalhar melhor o respeito e a empatia nesta escola. Luísa, você vai escrever um pedido de desculpas a Mariana
e participar de sessões sobre bullying. Mariana, mesmo com a provocação, você não pode usar violência. Vai ter que fazer o mesmo. As duas famílias concordaram, embora a contragosto. Ao sair da escola, Miguel convidou Mariana para tomar um sorvete. A menina hesitou, mas Emílio insistiu tanto que ela acabou aceitando. Sentados numa sorveteria simples, longe do luxo que Miguel costumava frequentar, os três conversaram. Mariana, sei que está sendo difícil se adaptar, disse Miguel. É muito diferente do que eu conhecia. As crianças aqui são diferentes. Algumas são, mas outras vão te surpreender. Só precisa dar tempo a elas. E se eu nunca conseguir me encaixar? Então, você cria seu próprio espaço. Não deixa eles definirem quem você é. Mariana lambeu o sorvete, pensativa. Senhor Miguel, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo tudo isso? Sei que é por culpa, mas é só isso? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. No começo, era só culpa. Eu te olhava e via a filha da mulher que falhei em proteger, mas com o tempo, percebi que você é muito mais que isso. Você é uma menina incrível, Mariana, forte, corajosa, com um coração enorme e merece todas as oportunidades do mundo. Não porque sua mãe sofreu uma injustiça, mas porque você é capaz e merece. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada. É a primeira vez que alguém diz que mereço algo por mim mesma, não por pena. E é a verdade. Você tem um futuro brilhante pela frente, Mariana. Só precisa acreditar nisso. Emílio sorriu, feliz por ver o pai e a amiga finalmente construindo uma ponte sobre o abismo que os separava. Os meses passaram. Dona Carmen seguiu melhorando com o tratamento. Não havia cura para o câncer, mas os cuidados paliativos estavam dando qualidade de vida e mais tempo. Ela conseguiu voltar a fazer pequenas atividades, como costurar, algo que amava. Miguel a convidou para administrar uma oficina de costura no programa social que criou. Dona Carmen aceitou, emocionada. Era uma oportunidade de ensinar outras mulheres da comunidade e fazer algo útil nos dias que lhe restavam. Mariana começou a se destacar na escola. Apesar dos obstáculos iniciais, provou ser uma aluna brilhante. Tinha sede de conhecimento, de aprender tudo o que pudesse, especialmente em matemática e ciências, áreas em que se destacava naturalmente. Emílio e Mariana se tornaram inseparáveis na escola. Formaram um pequeno grupo com outras duas crianças, Diego e Valéria, que também não se encaixavam perfeitamente no padrão da escola particular. Diego era filho de pais divorciados que viviam brigando e Valéria tinha dislexia e sofria com as dificuldades de aprendizado. Os quatro criaram um vínculo forte, apoiando-se mutuamente. Faziam lições juntos, estudavam juntos, almoçavam juntos. E Emílio notou algo. Ajudar Mariana abriu seus olhos para um mundo maior. Ele não era mais aquele menino que vivia numa bolha de privilégios, agora via as pessoas, suas dores, suas lutas. Um dia, no jantar em família, Emílio fez um anúncio. Pai, mãe, decidi o que quero fazer quando crescer. Miguel e Sofia trocaram olhares surpresos. E o que é, filho? Perguntou Sofia. Quero trabalhar com assistência social. Quero ajudar pessoas como a Mariana, que precisam de oportunidades. Miguel sentiu um orgulho imenso crescer no peito. É uma carreira nobre, Emílio. Mas sabe que não dá tanto dinheiro quanto outros caminhos, né? Sei. Mas não é sobre dinheiro. É sobre fazer a diferença. Sofia enxugou uma lágrima. Meu filho, não poderia estar mais orgulhosa de você. Enquanto isso, na comunidade, o programa social estava transformando vidas. A oficina de costura de Dona Carmen empregava 10 mulheres. Havia aulas de reforço para crianças. Um pequeno ambulatório oferecia consultas básicas de saúde. A praça foi reformada, ganhando brinquedos novos e iluminação adequada. Miguel
visitava a comunidade regularmente. No início, era recebido com desconfiança, mas com o tempo, as pessoas começaram a perceber que ele estava genuinamente interessado em ajudar, não apenas em fazer marketing da própria bondade. Seu Manuel, o dono da vendinha onde Mariana vendia doces, tornou-se um aliado importante. Foi ele quem ajudou Miguel a entender as reais necessidades da comunidade sem filtros ou romantismo. Olha, doutor Miguel, disse seu Manuel numa conversa, o que esse povo precisa não é só dinheiro ou caridade, é oportunidade, é ser tratado com dignidade, é ter voz. Como assim? Assim, quando o senhor quer implementar algo aqui, fala com a gente primeiro. Pergunta o que a gente precisa, não só decide e faz. Miguel refletiu. Ele realmente tinha decidido muitas coisas unilateralmente, achando que sabia o que era melhor. O senhor está certo. Eu devia estar ouvindo mais. Então, escute, faça reuniões com a comunidade, deixe a gente participar das decisões. Isso vai fazer muito mais diferença do que qualquer dinheiro. Foi assim que Miguel criou o Conselho Comunitário Gabriela Ramos, um grupo formado por moradores da comunidade e bairros vizinhos que se reunia mensalmente para discutir e decidir o rumo dos programas sociais. Dona Carmen era uma das conselheiras, assim como seu Manuel, Padre Antônio e outros líderes locais. A primeira reunião foi reveladora. Miguel ouviu necessidades que nunca teria imaginado. Um curso de informática básica para adultos, uma biblioteca comunitária, melhorias no sistema de esgoto, coisas práticas e essenciais. Vamos fazer tudo isso, disse Miguel ao final da reunião, e vamos fazer juntos. Mas nem tudo era um mar de rosas. Algumas pessoas da comunidade ainda olhavam para Miguel com ressentimento. Achavam que ele estava tentando comprar uma consciência limpa, que usava o nome de Gabriela para ganhar pontos. Uma dessas pessoas era a Dona Dolores, uma senhora de 70 anos que fora vizinha de Gabriela. Ela nunca aceitou participar de nada do programa, sempre rejeitando a ajuda com rispidez. Um dia, Miguel decidiu visitá-la pessoalmente. Bateu à porta de seu pequeno apartamento na comunidade. Dona Dolores, sou Miguel Fernandes. Podemos conversar? Não tenho nada para falar com o senhor. Por favor, só alguns minutos. A senhora abriu a porta a contragosto. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo. Fale logo o que quer. Quero saber por que me odeia tanto. Dona Dolores deu uma risada seca. Odiar o senhor? Nem te conheço o suficiente para odiar, mas claramente não sou do seu agrado. Não é pessoal. É que já vi essa história antes. Gente rica que se sente culpada, faz seus projetinhos, se sente bem, depois cansa, perde o interesse e deixa tudo pela metade. Aí sobra para nós. Limpar a bagunça. Eu não vou fazer isso. Todos dizem isso. Dona Dolores, conheceu a Gabriela? O rosto da senhora suavizou ligeiramente. Conheci. Era uma boa moça. Sofreu muito. Eu sei. E foi em parte minha culpa, mas também porque o mundo é cruel com os pobres, especialmente com as mulheres pobres. O senhor foi só mais um num sistema que nos esmaga todos os dias. Miguel sentiu o peso daquela verdade. A senhora está certa, mas quero ser diferente. Quero realmente fazer uma mudança duradoura. Então, prove, não com palavras, com ações. Fique aqui 5, 10 anos, fazendo diferença de verdade. Aí eu acredito. Vou fazer isso, e em 5 anos volto aqui para tomarmos um café juntos. Dona Dolores esboçou um pequeno sorriso. Se eu ainda estiver viva, aceito. Foi nessa época que surgiu um novo problema. A prefeitura queria desapropriar a comunidade para construir um condomínio de luxo. As famílias receberiam uma indenização simbólica e teriam que sair. A comunidade entrou em pânico. Era o único lar que conheciam. Para onde iriam com o pouco dinheiro oferecido? Miguel se envolveu imediatamente. Contratou advogados, organizou protestos pacíficos, mobilizou a imprensa,
Mas a pressão da prefeitura era grande. Havia interesses poderosos por trás daquela desapropriação. Vamos perder nossa casa, disse Mariana tristemente a Emílio. Meu pai não vai deixar isso acontecer, mas ele é só uma pessoa. Como vai lutar contra a prefeitura inteira? Era uma boa pergunta. Miguel estava descobrindo que fazer uma diferença real significava enfrentar poderes estabelecidos, sistemas corruptos, e isso era muito mais difícil do que doar dinheiro. A batalha legal durou meses. Miguel investiu recursos significativos, mas não era só questão de dinheiro. Era sobre mobilização, sobre dar voz à comunidade, sobre mostrar à cidade inteira que aquelas pessoas importavam. Padre Antônio foi fundamental nesse processo. Usou sua influência para somar outras igrejas e movimentos sociais à causa. Dona Esperança, a governanta da casa de Miguel, organizou uma campanha de coleta de assinaturas. Seu Manuel mobilizou os comerciantes locais e Emílio e Mariana, junto com Diego e Valéria, criaram uma página nas redes sociais contando as histórias das famílias da comunidade. O alcance se tornou viral. Pessoas de toda a cidade começaram a se solidarizar. A prefeitura, pressionada pela opinião pública e pelos processos legais, recuou. Em vez de desapropriar, propôs uma solução alternativa: reformar o prédio, regularizar as moradias, transformar a comunidade num conjunto habitacional digno, mantendo as famílias no lugar. Foi uma vitória pequena, no contexto geral da cidade, mas imensa para aquelas famílias. E Miguel percebeu algo importante. A mudança real não vinha só dele, vinha da comunidade mobilizada, das pessoas unidas. Você conseguiu, pai, disse Emílio, emocionado, quando a notícia da desistência da prefeitura saiu. Não, filho, nós conseguimos todos juntos. Mariana testemunhou tudo isso. Viu o homem que destruíra sua mãe se transformar num aliado da comunidade. Não apagava o passado, mas mostrava que as pessoas podiam mudar, podiam escolher fazer as coisas de maneira diferente. Um ano após a cerimônia pública, Dona Carmen começou a piorar novamente. O câncer, que havia sido controlado, voltou com força. Os médicos foram honestos. Não havia muito mais a fazer. Era questão de tempo. Mariana, agora com 13 anos, mais madura, mas ainda uma criança, teve que enfrentar a ideia de perder a única família que lhe restava. Tia, você não pode me deixar, chorou, segurando a mão de Dona Carmen no hospital. Minha filha, vou lutar até o último momento, mas, se chegar a hora, você vai ficar bem. Você é forte e não está sozinha, mas vou ficar sem ninguém. Você tem o Emílio, tem o Padre Antônio, tem a comunidade inteira e tem o senhor Miguel que prometeu cuidar de você. Não é a mesma coisa que ter você. Eu sei, meu amor, mas a vida continua e sua mãe, de onde estiver, quer te ver feliz, vivendo plenamente, não desperdiçando sua vida com tristeza. Miguel, ao saber do agravamento de Dona Carmen, tomou uma decisão difícil. Conversou com Sofia numa noite. Se Dona Carmen não resistir, quero que Mariana venha morar com a gente. Sofia ficou surpresa, mas não discordou. É uma grande decisão, Miguel. Eu sei, mas não posso deixar que ela vá para um abrigo ou uma família desconhecida. Prometi a Gabriela, mesmo que ela não possa me ouvir, que cuidaria da filha dela. E como acha que Mariana vai reagir? Não sei, mas vou oferecer. A decisão final será dela. Sofia pegou a mão do marido. Você sabe que isso vai mudar completamente nossas vidas, né? Sei, mas já está mudada. Desde que Emílio começou a ajudar a Mariana, tudo mudou. E para melhor. 2 meses depois, Dona Carmen faleceu. Partiu em paz, cercada por Mariana, Padre Antônio e algumas amigas da comunidade. Suas últimas palavras foram para a sobrinha. Seja feliz, minha menina. Viva a vida que sua mãe não pôde viver. E lembre-se sempre, você é amada. O funeral foi simples, mas bonito. Toda a comunidade compareceu.
Miguel e Sofia estavam lá, oferecendo apoio a Mariana como podiam. Emílio não saiu do lado da amiga durante todo o velório e enterro. Após o sepultamento, quando todos já haviam ido embora, Mariana ficou sozinha junto ao túmulo de Dona Carmen. Miguel se aproximou lentamente. Mariana! A menina o olhou, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela se foi. Eu sei. Sinto muito. Agora sim, tô completamente sozinha. Não tá, não. Nunca vai estar sozinha. Mariana enxugou as lágrimas. O que vai acontecer comigo agora? Miguel se agachou ao lado dela. Isto depende de você. Posso te levar para um bom abrigo, com pessoas que vão cuidar bem de você. Ou, se quiser, pode vir morar na minha casa, com a Sofia, o Emílio e eu. Mariana arregalou os olhos. Morar com vocês? Sim. Você teria seu próprio quarto, continuaria na mesma escola, perto do Emílio. Não seria uma adoção formal, a menos que você queira no futuro, mas seria um lar seguro, uma família que se importa com você. Por que faria isso? Porque prometi cuidar de você, e porque de alguma forma, que não sei explicar bem, você já é parte da nossa família. Mariana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o túmulo de Dona Carmen. Posso pensar? Claro, sem pressa. Ela levou uma semana para decidir. Conversou com o Padre Antônio, com seu Manuel, com Dona Dolores. Todos deram a mesma opinião. Era uma oportunidade de ter um lar estável, de continuar os estudos, de ter melhores chances. Mas a decisão final tinha que ser dela. Quando finalmente deu a resposta, foi diretamente a Miguel. Aceito morar com vocês, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, quero continuar visitando a comunidade. Não quero esquecer de onde vim. Combinado? Segundo, quero continuar participando do conselho comunitário e dos programas sociais. Quero ajudar outras crianças. Mais que combinado. E terceiro, não quero que seja por pena. Se vou morar com vocês, quero ser tratada como parte da família de verdade, não como um projeto de caridade. Miguel sorriu. Não seria de outro jeito, Mariana. Então, tá, aceito. A mudança de Mariana para a casa dos Fernandes foi gradual. Primeiro passou alguns dias por semana, depois a maior parte dos dias, até finalmente levar todas as suas coisas. Sofia decorou um quarto especialmente para ela, mas deixou que Mariana escolhesse as cores e os móveis. O quarto ficou simples, refletindo a personalidade de Mariana. Paredes brancas, uma escrivaninha, uma estante para livros e algumas fotos. Fotos de Gabriela, de Dona Carmen, da comunidade. Lembranças de onde veio. A adaptação não foi fácil. Mariana tinha pesadelos frequentes. Acordava à noite chorando. E Sofia ia ao quarto dela, sentava na cama e ficava com ela até que voltasse a dormir. Às vezes me sinto culpada, confessou Mariana numa dessas noites. Culpada? Por quê? Por estar aqui numa casa bonita com tudo o que preciso, enquanto minha mãe e minha tia sofreram tanto. Sofia acariciou o cabelo dela. Mariana, sua mãe e sua tia queriam o melhor para você. Se pudessem te ver agora, estariam felizes. Não se sinta culpada por ter oportunidades. Use essas oportunidades para honrar a memória delas. Como? Sendo a melhor versão de você mesma, estudando, crescendo, ajudando os outros, transformando sua dor em força. Com o tempo, Mariana começou a se sentir mais à vontade. Sofia nunca tentou substituir sua mãe, mas ofereceu algo diferente, uma figura materna presente que se importava, que estava lá. Miguel, por sua vez, manteve uma distância respeitosa. Entendia que sua relação com Mariana era complicada, cheia de nuances, mas estava sempre disponível, sempre oferecendo apoio quando ela precisava. Emílio foi quem mais ajudou na transição. Ter a melhor amiga morando na mesma casa era incrível para ele. Os dois faziam lição juntos, assistiam filmes, conversavam até tarde. Sabe o que é engraçado? Disse Mariana uma noite, enquanto faziam pipoca na cozinha. Quando te conheci,
Você era só o menino rico da escola particular. Agora é meu melhor amigo, quase meu irmão. Quase? Brincou Emílio. Quer dizer que já sou oficialmente seu irmão? Mariana riu. Acho que sim. Na escola, a dinâmica mudou. Com Mariana agora morando com a família Fernandes, alguns alunos que a tratavam mal começaram a tratá-la diferente, não porque ela tivesse mudado, mas porque agora tinha a proteção do sobrenome Fernandes. Isso incomodava a Mariana profundamente. Só são gentis comigo agora porque acham que sou rica. Desabafou com Emílio. E daí? Pelo menos não te incomodam mais. Mas não é genuíno. Não mudaram por entender que estavam errados. Mudaram por interesse. Bem-vinda ao mundo das pessoas falsas. Tem muito disso aqui. Mariana suspirou. Prefiro os amigos de verdade. Você, Diego e Valéria, só isso já basta. Os anos passaram. Mariana e Emílio cresceram juntos, enfrentando os desafios típicos da adolescência, mas sempre se apoiando. Mariana se tornou uma das melhores alunas da escola, especialmente em matemática. Sonhava em estudar engenharia. Emílio manteve seu desejo de trabalhar com assistência social. Emílio começou a fazer trabalho voluntário na comunidade, ajudando nas aulas de reforço escolar. Miguel continuou liderando o programa social, agora com uma compreensão muito mais profunda das reais necessidades. A empresa prosperou, não apesar do investimento social, mas por causa dele. A reputação de Miguel melhorou, atraindo parceiros e clientes que valorizavam a responsabilidade social. Sofia descobriu uma paixão por trabalhar com mulheres empreendedoras. Criou um programa dentro do programa Gabriela Ramos, focado em microcrédito e capacitação para mulheres que queriam abrir pequenos negócios. Quando Mariana completou 15 anos, Miguel organizou uma festa especial, não uma festa ostentosa, mas algo significativo. Foi no centro comunitário reformado, com pessoas da comunidade, da escola e da família. Durante a festa, Mariana pediu para fazer um discurso. Quero agradecer a todos que estão aqui. Minha vida não foi fácil. Perdi minha mãe muito jovem. Passei por dificuldades, enfrentei preconceito e dor, mas também conheci pessoas incríveis. Emílio, que me mostrou que a amizade verdadeira existe. Sofia, que me acolheu como filha sem tentar apagar minha história. Miguel, que cometeu um erro terrível, mas teve a coragem de reconhecê-lo e passar o resto da vida tentando repará-lo. As pessoas ouviam em silêncio, algumas emocionadas. Minha mãe, Gabriela, era uma mulher forte e honesta. Foi tratada injustamente e isso acabou com ela, mas seu nome foi restaurado. E agora, cada vez que alguém é ajudado pelo programa Gabriela Ramos, ela é honrada. Cada menina que recebe uma bolsa, cada família que recebe apoio, cada mulher que abre um negócio, é minha mãe vivendo através dessas histórias. Mariana enxugou as lágrimas. Então, obrigada por não deixarem que ela fosse esquecida e por me mostrarem que, mesmo quando a vida é injusta, podemos escolher fazer as coisas de forma diferente. O salão explodiu em aplausos. Miguel chorava abertamente, assim como Sofia e Emílio. Após a festa, Miguel teve uma conversa particular com Mariana. Mariana tem algo que quero te dar. O quê? Ele entregou um envelope. Abre. Mariana abriu e encontrou documentos legais. O que é isso? É a escritura do apartamento onde você morava com Dona Carmen. Comprei do dono da comunidade e reformei. Tá no seu nome. Quando completar 18 anos, será oficialmente seu. Miguel, não posso aceitar isso. Pode sim. Não é um presente ou caridade, é restituição. Sua mãe deveria ter tido um lar estável, uma vida digna. Como não posso dar isso a ela? Dou a você. Mariana abraçou Miguel. Foi o primeiro abraço genuíno entre os dois, sem barreiras, sem o peso do passado. Obrigada por tudo. Não, Mariana. Obrigado a você por me perdoar, por me dar a chance de ser uma pessoa melhor. 3 anos depois, quando Mariana estava prestes a se formar no ensino médio,
como a melhor aluna da classe, recebeu propostas de várias universidades, bolsas integrais em engenharia nas melhores instituições do país. Durante a cerimônia de formatura, foi convidada a dar o discurso de despedida como oradora da turma. Quando entrei nesta escola, há 6 anos, era uma menina com roupas doadas e uma mochila velha. Muitos de vocês me olhavam com pena ou desprezo. Eu era diferente. Vinha de um lugar diferente. Tinha uma história diferente. Ela olhou para o público, encontrando os olhos de Emílio, que sorria orgulhoso. Mas aprendi que nossa origem não define nosso destino. Aprendi que podemos escolher quem queremos ser, não importa de onde viemos. E mais importante, aprendi que empatia, bondade e justiça são mais valiosas que qualquer privilégio ou dinheiro. Mariana respirou fundo. Hoje, me formo com honras. Vou estudar engenharia numa universidade federal. Mas não se trata só de mim. Se trata de cada criança que vem de onde eu vim, que enfrenta o que eu enfrentei. Essa conquista é prova de que, com oportunidade e apoio, qualquer um pode alcançar seus sonhos. Ela terminou o discurso com uma frase que escreveu: "Minha mãe me ensinou, através da sua ausência, que a vida nem sempre é justa, mas as pessoas ao meu redor me ensinaram que podemos escolher ser justos, podemos escolher ajudar, podemos escolher fazer as coisas de forma diferente. E essa escolha, renovada todos os dias, é o que transforma o mundo." O ginásio explodiu em aplausos. Miguel, Sofia e Emílio estavam na primeira fila, aplaudindo de pé, chorando de orgulho. Após a formatura, houve uma pequena celebração em família. Miguel aproveitou a ocasião para fazer um anúncio. "Mariana, Emílio, Sofia, vocês sabem que a empresa está crescendo bem e tenho pensado no futuro. Quando me aposentar, quero que vocês dois assumam a construtora Fernandes." Emílio e Mariana se olharam surpresos. "Pai, eu nem vou trabalhar na empresa. Vou fazer trabalho social." "Eu sei, mas você pode fazer as duas coisas: gerenciar os programas sociais da empresa, expandir o impacto que temos. Mariana, você vai estudar engenharia, pode cuidar da parte técnica, dos projetos de construção." Mariana ficou sem palavras. "Miguel, eu não sou da família de verdade. Por que me daria isso?" "Claro que é da família. Talvez não por sangue, mas por escolha. E essa empresa leva o nome Fernandes, mas agora também carrega o legado da Gabriela. Faz todo sentido que você faça parte disso." Sofia sorriu. "Ele pensou muito nisso, Mariana. E eu concordo. Vocês dois, trabalhando juntos, vão fazer desta empresa algo muito maior que lucros. Vão fazer dela uma força real de mudança." Mariana olhou para Emílio, que assentiu. "Vai ser legal trabalhar juntos, como sempre fizemos." Então, Mariana finalmente disse: "Aceito. Mas só se o programa social da empresa se expandir para outras comunidades. Não quero só ajudar a comunidade, quero ajudar centenas de famílias." Fechado. Miguel estendeu a mão, e os 4 selaram o acordo com um aperto de mãos coletivo. Os anos seguintes foram de crescimento e transformação. Mariana estudou engenharia, destacando-se mais uma vez. Emílio estudou serviço social e começou a trabalhar diretamente nas comunidades. O programa Gabriela Ramos se expandiu para 6 bairros diferentes. Construíram escolas comunitárias, postos de saúde, espaços de convivência. Centenas de famílias foram impactadas. Mariana nunca esqueceu suas raízes. Todo mês voltava à comunidade, agora transformada num conjunto habitacional digno, para visitar Dona Dolores e outros conhecidos. Tornou-se mentora de várias meninas da comunidade, mostrando que era possível sonhar grande. Emílio descobriu que seu chamado era trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Criou um projeto de apadrinhamento, conectando pessoas dispostas a ajudar com crianças que precisavam. E Miguel, vendo tudo o que cresceu daquela semente plantada pelo filho anos atrás, percebeu que sua maior conquista
Não foi a empresa, não foi o dinheiro. Foi ter aprendido a ver as pessoas, a se importar de verdade, a fazer uma diferença real, numa tarde de domingo, 10 anos depois daquele primeiro dia em que Emílio dividiu o lanche com Mariana na praça. A família estava reunida no jardim da casa. Miguel e Sofia, já mais velhos, mas ainda ativos. Emílio, agora um jovem de 22 anos, e Mariana, também com 22, formada em engenharia e começando seu mestrado. Lembram quando tudo começou? Disse Emílio, sorrindo. Eu era só um menino que achava errado uma menina passar fome, e eu era uma menina orgulhosa demais para aceitar ajuda, completou Mariana. E eu era um empresário cego, preso na minha própria bolha, acrescentou Miguel. Sofia riu. E eu era uma esposa, que não prestava a devida atenção ao que acontecia ao meu redor. Mas mudamos, disse Mariana. Todos mudamos, e olha até onde chegamos. Era verdade. Daquele gesto simples de bondade, cresceu uma árvore enorme de transformação, não só para Mariana, mas para Miguel, Sofia, Emílio e centenas de outras pessoas. Sabem o que penso? Disse Miguel, olhando para o céu do entardecer. Acho que a Gabriela está em algum lugar vendo tudo isso e, talvez, só talvez, tenha me perdoado. Mariana pegou a mão de Miguel. Acho que sim. E acho que ela está orgulhosa, não só de você, mas de todos nós. Emílio ergueu o copo de suco que segurava, um brinde a Gabriela Ramos, que, mesmo tendo partido cedo, deixou um legado que vai durar gerações. Todos ergueram seus copos, por Gabriela. E ali, naquele jardim, sob o céu alaranjado do entardecer, 4 pessoas unidas pelas circunstâncias mais improváveis celebravam não só o passado, mas o futuro que construíram juntos. Um futuro onde os erros eram reconhecidos, onde o perdão era possível, onde a mudança era real. Um futuro onde uma menina que perdeu tudo encontrou não só um lar, mas um propósito. Um futuro onde um menino que só queria ajudar uma amiga acabou transformando a vida de centenas de pessoas. E na Praça Reformada, onde tudo começou anos atrás, foi instalada uma placa discreta, não ostentosa, apenas simples e direta, em memória de Gabriela Ramos, uma mulher honesta que foi tratada injustamente. Que seu legado nos lembre sempre: a bondade transforma, o perdão cura e a justiça, mesmo que tarde, importa. Todos os dias, as crianças brincavam naquela praça. Algumas lanchavam nas bancas e, sem saber a história completa, viviam o legado de uma mulher que sofreu, de um menino que se importou e de um homem que aprendeu que nunca é tarde demais para fazer as coisas de forma diferente. Agora, conte-nos o que achou dessa história. O que você sentiu ao acompanhar a jornada de Mariana, Emílio e Miguel? Acha que Miguel fez o suficiente para reparar seu erro? E se fosse você no lugar de Mariana, conseguiria perdoar? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa. Muito obrigado por nos acompanhar.